O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Check. Y el cafillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Reinabas en aeropuerto. Boris Johnson obtém maior vitória no Reino Unido desde 1983. Primeiro de tudo, temos um vencedor, temos o fim da novela do Brexit. Né? Acabou o parlamento travado, acabou o parlamento, né? O Boris Johnson tem que agradar todo mundo, a Theresa May tem que agradar todo mundo, acabou isso, vai chegar o fim da novela do Brexit, ótimo. Segundo... calma, Felipe, pode ter um plot twist aí, uns cliffhanger. Não complica. não, eu ia usar outro termo, que eu não usei porque nós somos um programa family friendly. Tá? Pra fechar esse combo de inglês desnecessário. Mas tivemos, né, essa grande vitória. No programa da semana retrasada, a gente repercutiu as pesquisas que colocavam, né, que o Boris Johnson poderia ficar ali com cerca de 30, 40 assentos na frente. Ele conseguiu mais do que isso, inclusive. E o motivo principal da vitória do Boris Johnson foi uma coisa que a gente martelou. Não vou dizer martelou, né, mas que a gente comentou em programas passados, que era o seguinte: o principal assunto da eleição era o Brexit. E ele era o único candidato que tinha uma resposta para isso. Ele era o único candidato que falou: olha, get Brexit done, eu tenho aqui um acordo pro Brexit. Ele era o único candidato viável, né? Não só viável, mas ele era o único que tinha uma resposta pro Brexit. O Jeremy Corbyn, em nenhum momento, ele incorporou ser o candidato anti-Brexit, porque, como a gente comentou, acho que uns 2 anos atrás, mesmo parte do Partido Trabalhista, por motivos diferentes dos conservadores, mas simpatizava com a ideia do Brexit. Que eu digo que tinha o próprio partido do Brexit, né, liderado pelo Nigel Farage, mas que não... Sim, entendi. De fato, o Nigel Farage nunca chegaria perto. Agora, E o que a gente falou foi que, olha, o Boris Johnson vai se apresentar como candidato da segurança. Eu fiz uma breve thread lá no Twitter com os trechos dos programas dos últimos meses em que a gente comentou o assunto, né, mostrando essa recapitulação que eu estou fazendo agora. Tá? Então, assim, o Boris Johnson, ele era o candidato que falou: olha, o Brexit tem a resposta é fazer o Brexit, get Brexit done, eu sou o candidato que pode fazer isso. O Jeremy Corbyn, ele ficou meio em cima do muro. A gente comentou na época, né, quando ele lançou o programa do partido, que ele disse que convocaria um novo referendo e que nesse novo referendo ele ficaria neutro. Ou seja, né, tentou ficar ali em cima do muro, nunca abraçou explicitamente, né, a ideia de ser um candidato anti-Brexit, um candidato que reverteria o Brexit. Enfim, ele nunca comprou esse discurso muito forte. O próprio Partido Trabalhista, como a gente mencionou em fevereiro, no programa 175, estava passando ali por um processo ali de divisão interna. Então Boris Johnson foi lá e venceu. A surpresa foi o tamanho da vitória dele. Mas por quê? Porque a resposta, a eleição se resumiu a: olha, o que você vai fazer em relação ao Brexit? E ele foi o único cara que tinha uma resposta na ponta da língua para essa pergunta. Eu vou fazer o Brexit logo. E como nós também falamos várias vezes, e nós nos sentimos assim, os nossos ouvintes se sentem assim, já está todo mundo de saco cheio do Brexit. Já está todo mundo querendo, move on, vira a página, resolve logo esse negócio. Parece o Monty Python, Cálice Sagrado, a cena em que aparece aquele monte de cavaleiro gritando "Get on with it!", né? Tipo, continua o filme. Quando eles fazem digressões. E é quase isso, né? Aproveitando que são britânicos também. Porque o Jeremy Corbyn ficou em cima do muro e os liberais democratas
eles, embora tenham tentado ser a força anti-Brexit, eles muitas vezes estavam em estado de negação do Brexit, né, de olha, o Brexit não pode acontecer, o Brexit vai ser muito ruim, do que é realmente uma campanha de convencer uma reversão do Brexit. Tanto é que a líder do partido, a Jo Swinson, foi a primeira a perder o assento dela desde 1931, né? Um líder de partido perdeu seu assento durante as eleições. Isso não acontecia desde que o trabalhista Arthur Henderson, que também ganhou o Prêmio Nobel, perdeu seu assento em 1931. Por consequência, ela inclusive renunciou à liderança do partido, já que ela não estará no parlamento, né? Lembrando assim, o Boris Johnson, para dar um exemplo... E ela que concorria por Dunbartonshire, né? Isso, é o nome mega Harry Potter. Justamente. Tem aquele filme do Jonah Hill com o Russell Brand, acho que chama Pior Emprego do Mundo, que ele fala, aqui no Reino Unido tudo parece referência a Harry Potter. Teve um ouvinte nosso que brincou com isso também. Só para comparar, tá, gente? O Partido Conservador poderia ter a maior vitória do mundo. Só que se o Boris Johnson perdesse no seu distrito, ele não era parlamentar, então ele não poderia ser primeiro-ministro. Foi isso que aconteceu com a Jo Swinson. Ela perdeu no distrito dela, então ela não é parlamentar, e aí ela teve que sair da liderança do partido. E ela, que é escocesa, perdeu justamente para o Scottish National Party, que foi uma das grandes surpresas também dessas eleições. Não vou dizer nem surpresa, mas os grandes vencedores, né? Porque agora já se fala do Scottish. Isso, a gente vai entrar nos números. Vamos lá, né? O Partido Conservador teve o seu melhor resultado, como você disse, desde 83, quando a Thatcher ganhou a reeleição, beneficiada, impulsionada, inclusive também pela vitória na Guerra das Malvinas. E os Tories, eles, antes das eleições, depois daquelas expulsões do Boris Johnson, eles tinham 298 assentos. Agora eles vão ter 364. Para ter a maioria na Câmara dos Comuns, são 326. Ou seja, o Boris Johnson vai ter aí 38 assentos de gordura, tá? 38 assentos a mais do que a metade. Então ele não vai precisar de coalizão, ele não vai ficar precisando agradar os unionistas da Irlanda do Norte, como a Theresa May tinha que fazer, e ele depois, herdando o mandato da Theresa May, teve que fazer também. Então, assim, e isso é importante por quê? Porque os unionistas da Irlanda do Norte, embora eles sejam ideologicamente próximos dos conservadores, eles têm uma pauta própria em relação ao Brexit, por conta da Ilha da Irlanda. Então, assim, ele não vai ter que fazer coalizão nenhuma, ele vai ter autonomia total. Junto com isso, vem uma outra reflexão que é o seguinte: os conservadores ficaram com 43,6% dos votos. Veja, não teve a maioria dos votos, não teve nem metade. E o crescimento em relação a 2017 foi só de 1,2%. Então, por que os conservadores conseguiram muito mais assentos? Porque o voto na oposição, ele primeiro pulverizou um pouco, muita gente migrou dos trabalhistas para os liberais-democratas ou para os partidos regionais, que a gente vai mencionar. E houve um fenômeno interessante também, que o voto trabalhista migrou até para o Partido Conservador também, porque existem também eurocéticos dentro do Labour. Né? Isso. E por isso que alguns distritos... Principalmente no norte da Inglaterra. Alguns distritos tradicionalmente trabalhistas foram para os conservadores. O distrito, por exemplo, teve um símbolo nessa história toda, que foi o distrito de Workington, que dos últimos 100 anos... apenas 3 vezes, em 3 anos, não foi um mandato trabalhista. Ou seja, ele foi quase sempre trabalhista. E agora teve vitória conservadora. Então, o voto na oposição pulverizou e o voto conservador se espalhou geograficamente. Porque o voto distrital é o seguinte, vamos supor aqui, vamos colocar números redondos. Vamos colocar que cada distrito tenha 50 mil eleitores. Tá? É melhor eu ter 30 mil votos em um e 30 mil votos no outro, do que eu ganhar um por 50 e perder o outro de 10. Então, se eu vou ter 60 mil votos, eu distribuo 30 em cada e pronto. Claro, eu distribuo não, né? Mas é melhor eu ter um voto bem distribuído do que um voto muito concentrado. Pensando nos Estados Unidos,
né, os democratas tiveram mais votos nas últimas eleições, mas não levaram as eleições. Por quê? Porque o voto democrata fica muito concentrado na região Nordeste e na Califórnia. A Califórnia que é o estado mais populoso, só que assim, tem limite. Então o voto republicano é mais distribuído. Mesma coisa aqui em relação ao Partido Conservador. Claro, é uma anomalia, é um problema do voto distrital. Não existe sistema eleitoral perfeito, todos vão ter problemas e vantagens, tá? E isso daqui não é uma crítica a essa eleição, é apontando que é um fenômeno que acontece no voto distrital. Então, compensa você ter um voto pulverizado, uma grande representação, do que um voto muito forte, só que localizado. Tá? Então isso também contribui para a vitória conservadora. E a outra coisa que aí, né, enquanto os conservadores tiveram sua maior vitória desde 83, os trabalhistas tiveram sua pior derrota desde 35, tá? Em quase 100 anos. Os trabalhistas perderam 59 assentos e 8% dos eleitores. O Jeremy Corbyn, o líder do Partido Trabalhista, já renunciou ao posto de líder do partido, disse que ele vai continuar ali apenas para gerenciar a transição, mas que nas próximas eleições o Partido Trabalhista será liderado por outras pessoas. Ou seja, o Partido Trabalhista britânico, ele vai ter que ir para o divã, tá? É mais ou menos isso. Ele vai ter que ir para o divã e repensar, porque você tem uma ala, né, uma ala socialista democrática, que é a ala do Jeremy Corbyn, um pouco mais radical em temas econômicos. Você tem uma ala, né, mais próxima, inclusive hoje, dos liberais democratas, que teve até mesmo algumas migrações, algumas dissidências. Então, assim, o que o Partido Trabalhista quer? Novamente, o Partido Conservador, ele também é tão plural quanto, tá? São dois partidos enormes de um país grande. Mas o Partido Conservador, novamente, ele tinha ali claramente uma pauta. Olha, o partido do Brexit. Vamos resolver logo essa bodega para a vida poder seguir. Tá? A gente faz o Brexit, aí vai fazer acordo comercial com os Estados Unidos, vai cuidar da nossa vida. Tá? São anos de novela, de ficar arrastando com a barriga. O grande problema, a grande exceção de saco, né? Novamente, como até os nossos ouvintes se sentiam, era essa coisa de o Brexit parece que não acaba, né? É acordo é rejeitado, aí rejeitam sair sem acordo, aí a Theresa May sai, aí rejeitaram novas eleições, demorou para ter novas eleições. A gente mencionou quando o Boris Johnson fechou o parlamento, né, pedindo lá o recesso para o discurso da rainha, mas de 5 semanas, que era uma maneira, inclusive, dele forçar eleições para destravar o parlamento, porque era um parlamento travado, né? Então, e deu certo. E, principalmente, né, aí eu vou relembrar também um texto meu, para quem quiser ler, não leu na época, alguma coisa assim, chamado Daia Boris Johnson, que é de Boris Johnson. É importante lembrar que a Theresa May não era uma brexiteer. A Theresa May, ela não fez campanha pelo Brexit. Quando ela era do governo do David Cameron, ela era contra o Brexit, inclusive. O David Cameron também. O David Cameron também. É. Por isso que ele saiu, inclusive. É. Ele se livrou da bucha. Foi aquela coisa, tipo, vocês querem o referendo, tá aí. Mas eu não vou ficar arrumando essa merda. Exatamente. Então, por que o texto da Boris Johnson, que é de Boris Johnson? Botasse logo um Brexiteer no governo para cuidar desse negócio. Ou você volta atrás ou você termina com o negócio. Então, se o Partido Trabalhista, se os liberais democratas não conseguiram personificar essa campanha do voltar atrás no Brexit, então bota um Brexiteer, tiveram 2 anos para fazer isso, inclusive, bota um Brexiteer logo, que vai conduzir o negócio e pronto. É uma questão de convicção, né? De convicção, exatamente. A Theresa May falando, tipo, não, o Brexit é importante e tal. Sei lá, é mais ou menos como se colocassem eu para defender o São Paulo na Corte Arbitral do Esporte. Eu falo, não, São Paulo é inocente, São Paulo não fez nada. São Paulo é mó legal. Pô, eu adoro, entendeu? Convicção nenhuma. Então põe logo o Boris Johnson no negócio. Então, como parte, né, dessa grande derrota desde 1935, o Partido Trabalhista também vai mudar de liderança, tá? Grande questão, novamente, o Brexit, tá? Os liberais democratas ficaram em negação, os trabalhistas ficaram meio em cima do muro, o próprio Jeremy Corbyn ficou em cima do muro, os conservadores não. Qual era o slogan da campanha do Boris Johnson? Get Brexit done. Faça o Brexit, termine o Brexit. Só que, meu caro Matias, como você já antecipou, nem tudo
será flores para o senhor Boris Johnson, embora com uma grande vitória. E, claro, é um assunto que ele nem vai ter que se preocupar muito por enquanto, mas que é o seguinte: os nacionalistas tiveram grandes vitórias. Na Escócia, dos 59 assentos, 48 foram para o Partido Nacional Escocês, liderado pelo Nicola Sturgeon. Com 45% dos votos, se a gente separasse os 4 reinos do Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda do Norte, o Partido Nacional Escocês na Escócia foi com o melhor resultado em porcentagem do eleitorado, com 45% dos votos. Não, e no total teve 7,4% dos votos. No total da população. Do Reino Unido. Isso. Os conservadores perderam 7 assentos na Escócia, os trabalhistas perderam 6. Tá? E aí é claro que, com uma vitória esmagadora dessas, é a mesma lógica do Bougainville, é a mesma lógica do próprio Boris Johnson, como a gente vai fechar essa parte. Quando você tem uma vitória esmagadora, você tem uma, digamos assim, um estofo, um lastro para dar uma declaração mais forte. E ela foi lá e falou: a Escócia enviou uma mensagem muito clara. Não queremos um governo de Boris Johnson, não queremos deixar a União Europeia e queremos que o futuro da Escócia fique na mão da Escócia. Não há dúvida de que eu tenho um mandato para dar ao povo da Escócia essa escolha e depois cabe a as pessoas da Escócia decidirem que escolha vão fazer. Ou seja, ela basicamente exigiu um novo referendo pela independência escocesa. Lembrando que, em 2014... quando a gente teve o referendo da independência, um dos argumentos contra a independência era: olha, Escócia, se você sair do Reino Unido, você vai sair da União Europeia também. Aí você tem que renegociar tudo do zero, vai dar maior trabalho, você vai ficar fora ali da União Comercial, entendeu? Você vai ter maior preju, fica aí. E aí, 2 anos depois, votam para sair da Europa. Então, como a gente sempre insiste, Escócia, parte da Irlanda do Norte, Gibraltar, sempre foram lugares em que o Brexit nunca foi muito popular. Então, nesse caso aqui, se a Inglaterra e Gales, especialmente, falaram: olha, sai logo da União Europeia, vamos resolver nossa vida, vai lá Boris Johnson, a Escócia falou: olha, não queremos sair não, fica aí, vamos votar nos nacionalistas. E na Irlanda do Norte também, embora numa escala menor. Os unionistas pró-Londres ainda são a maior bancada, mas perderam 2 assentos. Das 18 cadeiras norte-irlandesas, agora metade estará na mão dos nacionalistas irlandeses, que são contra o Brexit e que querem a reunificação política na ilha da Irlanda. Eles querem sair do Reino Unido. Né? Então, assim, a gente pode ter uma reunificação da Irlanda e uma independência da Escócia, chutando aqui um pouco o pau da barraca. Né? Não vai acontecer amanhã. Sim, sim. Mas é uma tendência. Então assim, a gente pode ter, sei lá, o fim do Reino Unido em breve. Vira só Inglaterra e Gales. Como conhecemos. Porque também tem o Partido Nacionalista Galês, o Plaid Cymru, mas que manteve as 4 cadeiras que já tinha. E aí, o Boris Johnson, no seu discurso de vitória, disse justamente que a sua vitória mostra que o Brexit é a vontade irrefutável do eleitorado, sem chance para um novo referendo ou qualquer mudança do tipo. E aí, você tem como contestar? Não, não tem. Ele teve uma vitória avassaladora. Tem até 31 de janeiro para concretizar o Brexit. Ele já tem um acordo desenhado, vamos lembrar, né? Um acordo que já foi votado, inclusive. Se tiver alguma divergência em relação a esse acordo, dá tempo de fazer ali um último alinhamento, alguma última negociação, enfim, últimas mudanças. Ele tem a maioria do parlamento, vota a favor do acordo, até dia 31 de janeiro resolve esse negócio. Espero também que ele não tente se empolgar demais, pisar no acelerador e tentar fazer um Brexit sem acordo, porque ele sabe que vai ser ruim para todo mundo, tá? Mas enfim, faz o acordo. E quando eu digo espero, eu estou expressando o meu desejo, tá? Nesse caso não é nem análise, porque eu não duvido também. Nesse caso, por enquanto eu não vou... Acho que é melhor esperar um pouco, porque ainda está todo mundo de ressaca da vitória, né? No Partido Conservador. Então, assim, ele já deixou muito claro, né, de que, olha, agora eu tenho um mandato popular e de que o Brexit não vai voltar atrás. A população britânica quer o fim dessa novela e ele era o único que tinha uma resposta para isso. Ainda vai continuar discussões como questões migratórias, residência para cidadãos europeus, porém,
né, o acordo e, principalmente, o parlamento travado ficou para trás. Os nossos ouvintes sabem que sistema parlamentarista é muito bom quando você não tem o parlamento travado. Tá aí a Inglaterra, tá aí a Espanha, que não nos deixa negar, tá aí Israel, como vocês vão ver no próximo bloco do Giro de Notícias, mas agora o Reino Unido saiu desse clube e o parlamento agora vai ter um vencedor muito claro. Para quem quiser, entre no site da BBC, tá? O BBC /2019 Elections /Results, tem lá gráficos, vocês podem ir por distrito, podem se divertir à vontade, podem ver quantos votos os partidos engraçadinhos tiveram, né? Então, por exemplo, o Monster Raven Looney teve 9.000 votos, né? O Lorde Cabeça de Balde teve 2.000 votos, se não me engano. Tem o Yorkshire Party, porque tem um regionalismo muito grande do condado de York, isso fruto da Guerra das Rosas, então é uma marcação de posição, assim, seria o Sul é meu país deles. E tem o Church of the Militant Elvis, com 172 votos, né? Então vocês podem lá se divertir e, claro, né, ir para os partidos, né, de verdade, né, digamos assim, tá? Então, assim, só para fechar, né, o desenho do novo parlamento britânico, teremos 365 cadeiras conservadoras, 203 trabalhistas, 48 Partido Nacional Escocês, 11 liberais democratas, 8 unionistas irlandeses, 7 do Sinn Féin, que é nacionalista irlandês, 4 do Plaid Cymru, que é nacionalismo galês, 2 do Partido Social Democrático e Trabalhista da Irlanda do Norte, que é nacionalista irlandês também, uma cadeira para a Aliança da Irlanda do Norte, que é um partido ali central, de centro, é um partido muito mais econômico do que em relação às pautas políticas da Irlanda, e uma cadeira para o Partido Verde, tá? Então, fica aí o registro, né, dos resultados em geral, e na Escócia, principalmente, o uísque vai ferver. Lá não tem que suco. Lá deve ter que suco sabor uísque. Né? Mas o que suco vai ferver. Aí, pra gente fechar aqui, algumas notícias europeias no geral. A gente cruza o Canal da Mancha. Protestos na França contra a reforma da Previdência continuam. E, inclusive, nossa ouvinte, a Bia Brasiliano, disse que voltou para Paris e teve que pegar 2 ônibus, 2 metrô, teve que fazer um caminho muito doido lá por conta da greve. Porém, ontem, né, o governo francês sinalizou que pode, né, suavizar a proposta da reforma da Previdência, já que a nova reforma, então, só passaria a valer para quem entrar no mercado de trabalho em 2022 e pessoas nascidas a partir de 1975. Tá? Então, assim, vai ser uma coisa mais progressiva do que valendo a partir de agora para todo mundo. E também em relação à França, mas isso daí ainda não é fechado, vamos ver. E também em relação à França, o Comitê Olímpico anunciou que o surf das Olimpíadas de 2024, que terão sede em Paris, serão feitos ali nos subúrbios de Paris, no Tahiti. Na Grande Paris. Fica a mais ou menos 15.000 quilômetros de distância. Novamente, né? Ouçam o Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a França ultramarina para entender, né? Isso. A ideia deles é justamente criar ali um hype do turismo, né? Tem uma praia no Tahiti, a praia de Terrahuopo, a pronúncia está erradíssima. Muitos dos nossos ouvintes que acompanham o surf, que gostam do surf, vão comentar. Porque na França continental o surf é muito forte ali na Occitânia. Né? Isso, na costa da Bretanha. Né? Mas falaram que por conta do período da Olimpíada, é mais garantido botar na Polinésia. Teria ali uma questão do período do ano. O próprio Lizarrazu, né, jogador basco-francês, ele depois da aposentadoria virou empresário de surf. Virou tiozão do surf. Alguma coisa assim. Então, tá aí a notícia para os nossos ouvintes que gostam de surf.
cruzando os Pirineus, chegamos na Espanha, que vão receber de volta 5 capacetes de bronze de guerreiros celtíberos. O que são guerreiros celtíberos? São celtas da Península Ibérica, né? Incluindo aí a tribo que os romanos chamavam de Lusitani, que originou a palavra lusitana, né? E que era liderado pelo guerreiro Viriatus, que, né, viril, forte. Então tá aí, né? É uma retrospectiva milenar da história ibérica, mas voltando aqui... Eu lembro que tinha um personagem, uma novela do Manuel Carlos, que era viriato, mas ele tinha problema de impotência sexual. Um abraço para o nosso querido Jeff, da Conectas, que é conhecido crítico de novelas. Ele deve lembrar, acho que era Por Amor a novela. E aí, os capacetes foram retornados, já que o colecionador britânico, o Christian Levitt, ele comprou os capacetes legalmente, em leilões, porém foi descoberto depois que os capacetes foram retirados ilegalmente de um sítio arqueológico na Espanha nos anos 80. Então, ele pegou e decidiu devolver os capacetes celtíberos, tá, para o governo espanhol, que muito provavelmente vai colocá-los em museus e tudo mais, e belas exposições. Aí da Espanha a gente mete um louco, pega um avião aí, vamos para Finlândia, em que a gente já havia repercutido, né, tempos atrás. Tem muitos finlandeses que veraneiam na Andaluzia, principalmente, em Ibiza. Você está falando sério ou você está de zoeira? Não, estou falando sério. Então tá, então vou acreditar em você. Tem até uma filial do Málaga na Finlândia. Sério? Sério? Por que a gente não falou disso no Fronteiras? Eu esqueci. Nossa, uma filial do Málaga. Não, mas filial de torcedores. Tá, tipo tá. Uma penha, assim. Eu imaginei uma filial de clubes. Não. Nós tivemos eleições na Finlândia em abril, né? A gente comentou na época. E agora o governo da Finlândia, né, vai mudar, já que o líder do Partido Social Democrata, o Antti Rinne, que foi eleito naquela circunstância, ele renunciou devido a uma crise dos Correios na Finlândia. A crise do Correio na Finlândia no fim do ano é complicada, ali Lapônia, Papai Noel, tal. Ok, foi ruim, mas eu não resisti. E aí o Partido Social Democrata escolheu a ex-ministra dos Transportes e Comunicações, a senhora Sanna Marin. E eu falei senhora por puro respeito, já que ela tem 34 anos de idade e será a mais jovem primeira-ministra do mundo, tá? Então ela vai, né, ser aí a nova líder finlandesa. Do seu novo governo, dos 19 ministérios, 12 serão ocupados por mulheres. E novamente, né, a ceia de Natal na família da Sanna Marin vai ser complicada para os primos dela, né? Sua prima é primeira-ministra e você nem terminou o mestrado ainda. Você já está se preparando para o Natal, Felipe? Você vai passar com a família? Eu não, mas eu sou de boa, porque eu sou o primo mais velho em relação à minha família paterna, então não costumo ter problema. Tal. Mas, então assim, no caso aqui, né, teremos, né, como disse, Natal complicado, mas agora falando sério, temos aí uma nova primeira-ministra, a mais jovem do mundo, e ela é fã de Rage Against the Machine. Tá? Fica o registro. E mais da metade do gabinete vai ser composto por mulheres, lembrando, né, que a Finlândia foi um dos primeiros países a permitir o voto feminino, né? Isso. Quando ainda era parte do Império Russo, sim, inclusive. A gente tem, né, o Fronteiras, foi lançado ano passado, né, por conta do centenário da Final Finlândia. de 17, na verdade. Então, acho que a gente lançou no passado, mas o centenário em 17. Isso, né? Porque foi durante a Guerra Civil pós-Revolução. Né, que o Lenin, ele aceita, inclusive, as independências da Finlândia e dos países bálticos, que depois... Ele que estava exilado na Finlândia. Isso, justamente. E que depois... O governo Stalin vai tentar revogar, por isso que a União Soviética invade os países bálticos e invade a Finlândia, que no caso a Finlândia não deu muito certo, mas vamos lembrar que tem um pedaço de território hoje russo que teoricamente é finlandês, que é a Carélia,
né? Sem piadinhas. E falando nos Países Bálticos, tem uma região do Carélia. Tem essa relação histórica entre a Letônia e a Finlândia. Sim, sim. As bandeiras da mesma cor e tudo mais. O idioma é similar. É difícil de aprender também. Eu não vou falar mais que é do capeta, porque os nossos ouvintes da linguística ficam bravos comigo. Mas e aí, falando em Rússia, né, algumas notícias sobre a Rússia dessa semana. A primeira, né, falando em esportes, a Agência Mundial Antidoping, a WADA, baniu a Rússia na segunda-feira, dia 9, de todas as competições internacionais por um período de 4 anos, incluindo aí Olimpíadas de Tóquio 2020 e Copa do Mundo de Catar de 2022, tá? Resumindo, essa punição foi dada porque a Rússia havia feito um acordo de colaborar com as investigações sobre se havia uma política de governo para doping no país, só que aí o Comitê Olímpico Russo teria fornecido provas manipuladas. Tá? Então, assim, os russos falaram, não, a gente entrega aqui os HDs dos exames e tal, e mandaram os HD, né, formatado, ou então mandaram outros, não sei, alguma coisa assim. Mandaram assim um bilhete escrito, não teve doping, né, espaciba. Né? Então, por conta dessa, digamos assim, dessa não colaboração com as investigações, optaram por essa punição. A Rússia ainda pode recorrer à Corte Arbitral do Esporte, e lembrando que a Rússia nega que tenha tido uma política de governo de doping generalizado. O Putin se encontrou com o Zelensky, né? E que também, assim, vamos combinar que isso é bem subjetivo, né? Porque teve o caso sistemático do atletismo nos Estados Unidos, né? Um abraço aí para nosso ouvinte Marion Jones. Que não deu em nada, né? Então a gente sabe também que tem interesses políticos atrás do Comitê Olímpico Internacional, né? Sim, e tem alguns esportes assim que, convenhamos, né? Tem um conhecido nosso, né, um amigo nosso da história, que ele é a favor, inclusive, da legalização do doping, e ele acha que quanto mais substância a pessoa tiver, deveria ganhar pontos na classificação final como fígado de ouro. Uma notícia relacionada também, né? A Major League Baseball tirou a maconha da lista de dopagem. A maconha com uso recreativo? Daí eu não sei como vai funcionar tecnicamente, né? Mas já é porque, claro, a maconha é o doping moral, como é conhecido. Porque não tem efeito esportivo, pelo contrário. Dizem que pode auxiliar na recuperação A recuperação física depois. Depois. Porque assim, o cara vai rebater no beisebol, né? Ele tá lá, né? Ele chapado, vai ficar meio lerdo, entendeu? Vai rebater depois. Dá até pra fazer uns sketches de perna longa, pensando nisso. Né? Mas, continuando, né? O Putin se encontrou com o Zelensky, presidente ucraniano, na França, um encontro mediado pelo Macron e pela Merkel, em que eles acordaram uma total troca de prisioneiros, acordaram também num processo de retirada de minas do leste ucraniano, e principalmente, né, o início de um processo de construção de relações, de construção de confiança, até resolver o impasse do leste ucraniano. A Rússia sofreu nessa semana com um incêndio na sua nau capitânia da Marinha, o porta-aviões Almirante Kuznetsov, que deixou pelo menos uma pessoa morta e 12 pessoas feridas, já que uma soldagem de peças causou fogo no navio, né? E vários outros, inclusive, estão sob risco de morte, né? E o navio que estava ancorado em Murmansk, lá no norte, tá? No Ártico, que é sempre uma das principais bases marinhas russas. E a Rússia expulsou 2 diplomatas alemães como represália às expulsões de diplomatas russos da Alemanha por supostamente envolvimento no assassinato de um ex-líder rebelde checheno em Berlim, como a gente comentou no programa passado. E aí 2 notícias supranacionais, digamos assim, é que a União Europeia, via, né, a sua presidente da comissão, Ursula von der Leyen, anunciou ontem, quinta-feira, dia 11, no contexto da COP25, um pacto verde e neutralizar emissões de carbono até 2050. Tá? Vamos ver aí como é que vai ser na prática, até porque, vamos lembrar,
né, vários protestos que estão ocorrendo na Europa, como coletes amarelos e tudo mais, são consequência de aumentos de custos de vida, de custo de combustível, por conta de políticas ambientais europeias. Então, não estou dizendo que as políticas ambientais estão erradas, eu estou dizendo que se você puxar muito a corda de um lado, ela arrebenta do outro. E aí o pessoal não vai gostar, né? E tivemos, né, o Nobel da Literatura, né, entrega do Prêmio Nobel da Literatura, de 2019, para o escritor austríaco Peter Handke, que quando ele foi nomeado a gente comentou que é uma figura divisível. Polêmica, né? Porque ele nega que tenham ocorrido genocídios durante as guerras da ex-Yugoslávia, e ele recebeu o prêmio, né? Foi concretizado isso, e aí ele foi declarado na quarta-feira persona non grata em Sarajevo, numa declaração unânime do governo local.